Olá pessoal, tudo bem? Continuando então a nossa parte 2 a respeito de dispositivos de comando e sinalização, nós vimos então alguns tipos, né, na última aula, as cores, os padrões, os tipos de chaves, né, com retenção, sem retenção, com trava. E agora nós continuamos com mais algumas informações para linearizar aí o nosso conhecimento junto com os resumos que vocês já fizeram. Bom, continuando aqui, partimos então para as chaves fim de curso, né? Chaves fim de curso, elas podem determinar a presença ou ausência, passagem, posicionamento e término do curso de um objeto. Então, observa que ela é principalmente, a utilização dela é para a detecção de posição, né? Mas eu posso detectar passagem, alguma peça passa e toca na chave fim de curso, né? Posicionamento, que é o mais utilizado, presença ou não de um objeto, término do curso, igual portões, né, ou portas que precisam se mover, braços mecânicos, né? Então, para a atuação de um fim de curso, deve haver contato mecânico da peça a ser detectada com o que provoca, né, desgastes mecânicos e redução da vida útil do fim de curso, né? Temos aqui um exemplo, essa com uma alavanca, que tem um contato, ela tem um comum, tipo comutador, né? Ela tem um comum e aqui, por exemplo, para um NF e para um NA. Aí teria que fazer um teste aqui para saber, ok? E temos outros vários tipos, né? Com roldanas, com roldanas maiores aqui, né? O discos, telescópica, microchaves, tipos de acionamentos muito variados, né? Vários tamanhos, tem as micro fim de curso, né? As microchaves. São bem pequenininhas para, por exemplo, detectar que a tampa de um painel foi aberta e fazer a proteção, que nós caímos aí numa NR12, por exemplo, né? Só funciona, máquina de lavar, por exemplo, só funciona com a tampa fechada. Então nós temos ali chaves fim de curso do tipo micro chaves, né? Aos poucos há a tendência então da substituição por sensores, pois estes não têm contato mecânico com o equipamento. Isso não quer dizer que um sensor vai durar para sempre, tudo bem? Sensores também têm vida útil, mas não estão expostos na maioria das aplicações a esforços mecânicos. Bom, mas a escolha por fim de curso mecânico geralmente se deve aos custos iniciais ou a situações em que os dispositivos eletrônicos não funcionam muito bem. Portanto, a fim de curso mecânico ainda é uma opção de detecção, né? Então, serve para vocês atuarem, colocarem proteções, né, em certos dispositivos aí para presença, ausência, passagem, posicionamento, término de objetos. Tudo bem? Continuando então, a chave fim de curso, então olha só, são dispositivos eletromecânicos que têm como função indicar, por exemplo, no nosso caso, que um motor ou a estrutura ligada ao seu eixo, um portão automático, por exemplo, chegou ao fim do seu campo de movimento. São sensores simples de trabalhar, principalmente na programação, né, que se torna quase que informação digital, né, já que funcionam como interruptor de comandos elétricos. Bom, o sensor de fim de curso é capaz de ser atuado por uma força física externa muito pequena, então tem contato mecânico. É um dispositivo de baixo custo e com alta durabilidade, geralmente projetados para suportar, olha só, mais de 1 milhão de ciclos e podendo chegar até 10 milhões de ciclos para modelos destinados a aplicações mais robustas, que seriam aí as industriais, ok? Então, ainda é muito utilizado, né? Interessante nós vermos aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Isso, chave fim de curso com contato comutador. Então, é mais ou menos isso aqui, ó, o aspecto de uma chave fim de curso. Aqui você tem bornes para contatos, então ele tem um contato NF, seria a passagem por aqui, né? Deixa eu pegar um lápis aqui. Então, nós temos um contato NF, esse aqui já fica diretamente fechado, e um contato aqui, ó, que ele está interrompido aqui e aqui, ok? No momento em que há a atuação aqui, ó, ele vai empurrar essa peça aqui para baixo, e aí o que nós vamos ver
esse contato aqui, então, ele vai se abrir e esse contato aqui, ó, ele vai fechar nesse ponto, ok? E aqui ele vai abrir, ou seja, a corrente então vai poder passar por aqui e aqui ela vai ser interrompida, né? Seria uma fim de curso, aqui está o símbolo, ó, fim de curso, tudo bem? Indicando que mecanicamente eu vou fechar o contato 13 e 14, começa a observar essas numerações, ok? Aí eu vou fechar aqui, ó, o 13, fica ruim a imagem, né? O 13 e o 14 aqui vai ser fechado, o 11 e o 12 vai ser aberto, tudo bem? Então, quando a haste do sensor é acionada, os terminais do sensor ficam em curto. Com isso, o sensor entende que foi acionado e a sequência envia um sinal elétrico para o motor, determinando que o mesmo deve parar ou inverter rotação, por exemplo. Tudo bem? Então, temos essas ações. Olha só aqui, ó. Uma das aplicações mais comuns da chave fim de curso são inversão de polaridade, circuito de tempo, contar um tempo para acionar, mudança de estado ou função, parar, mover, né? E acionamentos biestável, tem dois estados, abrir, fechar, a esteira está em movimento, para, depois volta. Atualmente na indústria existe uma grande aplicação de chaves de fim de curso, sejam elas em guindastes, esteiras, elevadores, máquinas, né? Tem que observar o ambiente, né? Porque algumas estão sendo substituídas por sensores eletrônicos, mas nem sempre se torna viável, ok? Ah, continuando então, nós temos os sinaleiros, vocês fizeram também no resumo, né, de várias cores, vários tipos, vários modelos em forma de botões ou de sirenes, né? Nós temos também o sinaleiro via alto-falantes, né, com sirenes acopladas ou instruções mesmo faladas, né? Observa-se muito isso em ambiente industrial. Então, são tipos de sinaleiros, ou luminosos ou sinaleiros sonoros, né? E aí, nós trabalhamos então o seguinte, ó, as unidades da sinalização na indústria são basicamente de orientação, segurança e emergência. Então, sempre fica atento a sinaleiros, principalmente acoplados em máquinas, né? Quando fizermos aí visitas técnicas, vocês vão observar muito isso, lâmpadas acesas em cima das máquinas. Necessidade de indicar um estado da máquina ou da instalação. Também, logicamente, vai seguir padrões de cores, né? Muito parecido com os dos botões, das botoeiras que nós vimos, né? E segue normas também. Então, nós temos aqui dois tipos, né? Deixa eu voltar aqui. Isso. Então, olha só, aqui nós temos, baseado nas normas IEC 73 e a VDE 0199. Depois dá uma olhada nessas normas, ok? Nós temos o vermelho para condições anormais, perigo, alarme, né? Aviso de paralisação, sobrecarga de motor. O amarelo, cuidado, né? Então a máquina pode estar aproximando do limite. Condição segura, circuito sob tensão, né? Funcionamento normal, né? Máquina em movimento, às vezes acende luzes indicativas brancas, além da verde, né? E a azul, informações especiais, preparação da máquina, comando remoto. Aí tem que observar qual o padrão que a indústria vai estar utilizando, né? Nós temos, deixa eu ver se aparece isso. Esse daqui, ó, é um outro resuminho, né? Muito parecido, ó, condição normal, cuidado, valor de uma grandeza, corrente, por exemplo, temperatura aproxima-se do seu limite. Então, funciona, mas ainda tem que ficar atento, ok? Cuidado, atenção. Aqui já é parar mesmo, né? Intervir. Aqui, circuito sob tensão é operação normal, né? Então, circuito sob tensão, chave principal na posição liga, escolha da velocidade ou sentido de rotação. Aí cada máquina, cada indústria vai ter um padrão para a utilização dessas cores, ok? Mas assim, o padrão baseado nas normas são esses. Branco e azul é bom verificar quando você estiver trabalhando, fazendo um estágio ou algo nesse sentido. Aqui eu trago para vocês então o que eu havia pedido no resumo, que são simbologias, unidades e tabelas de conversão. O objetivo, né, de conhecermos a simbologia dos componentes é facilitar o processo de construção dos circuitos elétricos. A indústria utiliza uma grande variedade de símbolos, e as próprias empresas criam os seus próprios símbolos, mas você deve saber que há normas de padronização
em que nós apresentamos algumas aqui e tem que estar constantemente verificando isso para atualizações, né? Igual quem for trabalhar, por exemplo, na VEG, vai observar algumas simbologias próprias deles, para os softwares deles, atuações, identificação mais rápidas, né? Mas, por exemplo, esse primeiro quadro são simbologias utilizadas em eletricidade industrial, pela VEG, né? Então, aproximando aqui, nós vemos, ó, botoeira sem retenção, já usa esse formato, botoeira com retenção, fim de curso, né? Muito comum essa daqui. Contato auxiliar tem esse desenho, então já não é por botão, tá vendo? É um contato auxiliar que vem acoplado a um tipo relé térmico, o próprio dispositivo que vai atuar aqui nessas chaves. E aí vai termostato, sinalização visual, fusiva, aterramento, muita coisa parecida com o que nós já trabalhamos aqui, ó. Temporizador com retardo, alguns nós vamos ver ainda, né? Ok, ao longo do curso. Aqui nós temos outros tipos, motor monofásico, motor trifásico, rotor bobinado, ok? Contator, contatos principais, disjuntor, muitos aqui nós vamos trabalhar ainda, tudo bem? Mas para ir familiarizando. Nós temos aqui uma outra tabela que é do Sistema Internacional de Unidades, também da VEG, né? Nós temos aí as principais unidades medidas, né? Capacitâncias, resistência elétrica, indutância, muitos nós utilizamos, né? Energia, entropia, newtons, tem aqui ó, também newton por metro, tá vendo aqui já não é quadrado, tensão superficial, lembra, né? E assim vamos caminhando, ok? E uma terceira tabela para consulta, sistema. Essa última tabela aqui, na verdade, é aquela de conversão de unidades de medidas, né? Tem tabelas diferentes dessa, né? Onde faz aquela regra de 3, mas aqui, por exemplo, área de metro quadrado para obter polegada quadrada, pé, né? Comprimento, conjugado de motores, energia, né? O kilowatt, força, ok? Potência, pressão. Nós temos então, né, transformar lá em CV, de kilowatt para CV, né? Pressão, aqui ó, newton por metro quadrado. E assim, temos aqui então esses resumos. Finalizamos então essa parte geral, né, de acordo com os resumos, dispositivos de comando e sinalização, dando uma linearizada aí no nosso conhecimento, ok? Bons estudos, vamos caminhando aí com as próximas videoaulas. Nesse período é bom que nós tenhamos aí uma dedicação, né, um tempo reservado para cada disciplina e que venhamos a aprender um pouco, né, nesse tempo mais difícil, ok? Bons estudos, bom descanso também. Lembre-se que você precisa ter pausas e descansos, né? Negocie datas com os professores, caso tenha ficado alguns trabalhos mais pesados, algumas pesquisas mais complicadas. Sempre eu cito que o representante de turma entre em contato e negocie pela turma, não de forma individual, para que toda a turma seja beneficiada, ok? Um abraço a todos então, bons estudos e bom descanso também.